a transformação. A gente começou a falar ontem, né, sobre a transformação, sobre o fato dela ser uma obra de Deus e não nossa, né? Não na nossa força de vontade. Então, enquanto você estava falando aqui, eu falei, vou fazer sem vídeo mesmo, que eu não estou muito bem. E enquanto você falava, né, sobre essa passagem, eu falei, não, Deus não é pela minha força, né? Mas sim pela força de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, ânimo, né? E que bom estar aqui nesse grupo, porque umas às outras vão encorajando, né? Isso é muito, muito bom. E nesse ensino, ele vai falar, né, que a santificação é uma dádiva de Deus recebida graciosamente. E eu poderia estar aqui só sem o vídeo, sem nada, mas realmente é Deus, né? É Ele que nos capacita, é Ele que nos transforma, é Ele que nos ajuda, é o Espírito Santo. A gente tem coisas que a gente olha na nossa vida e vê e fala, meu Deus, não foi eu mesmo, não. Foi o Espírito Santo, com certeza. E o nosso foco tem esse, na transformação, que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Mas para isso a gente tem que estar posicionado para que ele possa fazer essa mudança interior. Para que a gente não venha só olhar para nós mesmos, né? A gente tem que olhar para o próximo. Muitas vezes a gente vai ter que deixar o cansaço, até mesmo a dor, porque isso aqui é tão simples, né? Eu tô falando aqui algo tão que a gente, todos aqui congregam, e então, às vezes eu olho e falo assim, nossa, mas não tem muita diferença, assim, não é algo, nossa, é algo diferente, né? É um mais do mesmo. Mas mesmo assim, o fato de vocês sempre falarem que, de alguma forma, isso ajuda vocês e transforma, e os fazem pensar, os fazem chegar mais perto de Deus, de alguma forma isso também me faz continuar, né? Isso é graça, isso não vem de mim nem de nós, né? E vou começar rapidamente. Hoje, Romanos 5,17, que diz, né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, ele fala diversas vezes sobre essa palavra, sobre a palavra justiça, né? Sobre a palavra justificação. E aqui ele é bem específico. E ele fala isso nas cartas aos Romanos, porque a santificação não vem pelas obras, né? E o autor ele fala que a gente pode cair no erro oposto, como a gente falou rapidamente ontem, de achar que já que eu não posso fazer nada, então vou esperar Deus fazer algo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E as disciplinas espirituais é exatamente isso. É o meio pelo qual o Espírito Santo nos transforma. Meio pelo qual, pela graça, somos transformados. E aí eu expliquei a questão do agricultor ontem, não foi? A questão que, assim como o agricultor, ele coloca a semente, ele prepara o solo antes, né? Ele planta, ele rega, ele cuida, mas ali o crescimento pertence à natureza. Que Deus já colocou ali, né? Como que faz para crescer a semente e tudo mais. E assim também é a nossa vida em Deus. Quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Então a gente precisa fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. E ele fala dessa trajetória da graça disciplinada, que é totalmente gratuita, que é imerecida, mas não é barata. E ela não pode ser conquistada, mas exige que a gente faça uma escolha permanente e consciente de estar no lugar onde Deus pode realizar a sua obra. E elas nos conduzem ao lugar, né, onde a santificação acontece. A gente precisa achar esse equilíbrio. Não é pela nossa força, também não dá para esperar o Espírito, né? Mas a gente precisa se posicionar. E ele dá um exemplo de uma cordilheira. De um lado existe um precipício, o caminho da falência moral, causado pela tentativa de alcançar a santificação através do esforço humano. E ele chama isso como moralismo, legalismo, aquele que a pessoa faz as coisas se tornarem uma lei, né? Do outro lado existe outro precipício, que é a falência moral provocada pela ausência de qualquer esforço e falsa ideia de que por tudo depender da graça não há responsabilidade humana. E é um erro, e ele dá um nome que eu acredito que a gente não precisa falar, antinomianismo, esses dois precipícios, né? E entre esses dois existe uma trilha estreita. E essa trilha representa o caminho das disciplinas espirituais. Ela não produz a transformação. Ela apenas nos mantém posicionados onde a mudança tem que ocorrer. E esse é o caminho que ele chama de graça disciplinada. Ele fala, né? Ainda que a virtude só é fácil depois que a graça de Deus toma conta do espírito e transforma os hábitos enraizados. Até lá é realmente difícil. Então, até que seja algo natural, as virtudes em nós, vai ser um pouco difícil. Amar o próximo vai ser um pouco difícil. Ter ali uma mente, né, com misericórdia ao próximo. De início é difícil e depois se torna algo
fácil, normal. Porque de início a gente vai ter que produzir por esforço, né? Mas quando a gente começa nas disciplinas espirituais, isso vai moldando o nosso coração e a gente começa a se tornar, a fazer as coisas de forma mais fáceis. Mas é um árduo caminho. E quando a gente tenta fazer pela nossa própria vontade, não pela vontade do Espírito, a gente acaba percebendo que no meio do caminho pode existir, né? Amargura, orgulho, ressentimento, egoísmo. Então, ele fala que enquanto a gente caminha nessa trilha, nessa graça disciplinada, algo começa a acontecer. Porque quem vai fazendo a mudança é o Espírito Santo dentro de nós. A gente não está fazendo pela força do nosso braço. Então, quando a gente, em determinado momento, a gente vai chegar e vai olhar e vai falar, nossa, se fosse um tempo atrás, não seria assim. Eu não estaria fazendo isso. E a gente acaba descobrindo que a gente não produz essa mudança, que isso é um presente. Então, antes uma coisa que parecia impossível, agora é natural. A bondade deixa de ser um esforço, a mansidão deixa de ser uma obrigação, a paciência passa a fluir espontaneamente. E só que isso leva tempo. É difícil. O espírito compassivo, que antes custava tanto a demonstrar, torna-se agora natural. E reprimir a bondade, que passa a ser difícil, porque ela passou a fazer parte da nossa natureza. Que possamos ser assim, né? Que um dia a gente consiga. Nossa, como é difícil eu não ser uma pessoa bondosa. Confesso que eu ainda não cheguei nesse nível, mas conheço pessoas assim. E a gente, na caminhada, a gente conhece pessoas que se transformaram totalmente, né? E ele vai falar sobre o fruto dos espíritos, né? E ele fala que então a gente já não vai precisar esconder quem realmente somos, porque o exterior passa a refletir aquilo que Deus realizou no interior. A verdadeira santificação não consiste em parecer uma pessoa diferente, consiste em tornar-se uma pessoa diferente. E eu vou finalizar aqui com Gálatas, é um texto bastante conhecido. Gálatas 5, misericórdia. Não estou achando diretamente, mas eu vou ler aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, com o tempo, esses frutos passam a ser naturais. Não passa a ser algo difícil pra gente, né? A paciência, a mansidão, né? A longanimidade, a alegria, domínio próprio, isso passa a ser algo mais natural. É isso, amanhã a gente termina. E aí, só pra colocar, hoje é dia 4, o texto, uma perguntinha. Não botei a pergunta de hoje. Não botei sim. Tenho confiado na graça sem abandonar minha responsabilidade de buscar Deus? Essa é a pergunta, tá? Que Deus possa nos manter nesse caminho do equilíbrio e da dependência dele. É isso, irmãs. Acho que eu tenho um bom testemunho já para contar qualquer dia a partir desse estudo de hoje. Vai ter que saber até a hora certa, mas algum dia eu vou contar algo especial me lembrando dessa palavra, de coisas que vivi esses dias, assim, que me surpreendi comigo mesma.